imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. Tudo que existe foi nele criado, nele encontramos a redenção. Jesus Cristo, ontem, hoje... Sejam bem-vindos, queridos amigos, para que nós, através desse encontro, nos preparemos para o próximo dia 10 de julho, quando celebramos na liturgia o 15º domingo do tempo comum. Estamos nessa caminhada do tempo comum, por isso que a Igreja, através da veste litúrgica, nos apresenta a cor verde. Quando olhamos para uma paisagem, a cor mais comum que encontramos é o verde. Ao mesmo tempo, verde, cor da esperança. O tempo comum nos aponta o reino dos céus, que é anunciado aqui na terra, mas esperamos a vida eterna, a vida futura, o reino dos céus. O reino já começa aqui na terra e vamos viver em plenitude lá no céu. Por isso vamos aprofundar e contemplar esta cor tão bonita, verde, cor da esperança, cor do tempo comum que estamos celebrando na nossa caminhada litúrgica. Juntos passemos ao primeiro passo desse nosso exercício, a leitura. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: Ouve a voz do Senhor teu Deus e observa todos os seus mandamentos e preceitos que estão escritos nesta lei. Converte para o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Na verdade, este mandamento que hoje te dou não é difícil demais, nem está fora do teu alcance. Não está no céu para que possas dizer: quem subirá ao céu por nós para apanhá-lo? Quem no-lo ensinará para que possamos cumprir? Nem está do outro lado do mar para que possas alegar: quem atravessará o mar por nós para apanhá-lo? Quem no-lo ensinará para que o possamos cumprir? Ao contrário, esta palavra está bem ao teu alcance, está em tua boca e em teu coração, para que a possas cumprir. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esta leitura muito bonita do livro do Deuteronômio, aqui já uma palavra para a gente treinar bem, para pronunciar corretamente, que nos fala sobre a lei do Senhor, que além de ser uma lei escrita e dura materialmente falando, ela está inscrita antes disso no nosso coração, está perto de nós, está dentro de nós. Por isso não há desculpas, como diz a leitura, para a gente dizer: não conheço, não posso viver, está longe demais, é difícil demais. Não, desde que nascemos, a vontade, a lei do Senhor já vem escrita em nosso coração, para que todos nós tenhamos a possibilidade de vivê-la. Cuidemos nessa leitura com as seguintes expressões. Converte-te, então aqui tem o te duas vezes, falando aqui um imperativo. Converte-te para o Senhor. Cuidemos de modo especial aqui com as pontuações, ponto, final, vírgula, as expressões que estão entre aspas, indicando alguém que fala dentro da leitura. Também outras expressões, palavras no futuro, subirá, alcançará, ensinará, então tem um acento no último A para a gente salientar bem essa palavra. Outras expressões, no-lo ensinará, alegar, no-lo ensinará novamente, apanhá-lo, o salmo dessa liturgia. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria
Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel que sai dos favos. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. Cuidemos nesse salmo apenas com as expressões precisos, falando dos mandamentos, né? Já ouvi pessoas confundindo aqui com são preciosos. Claro, os mandamentos também são preciosos, mas a palavra que traz aqui no texto litúrgico é a seguinte: os preceitos do Senhor são precisos, ou seja, são corretos, são exatos, são precisos. Depois também outra expressão, imutável, desejáveis, e a última frase, que o mel que sai dos favos. Então é o lugar dali onde se extrai o mel. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da Igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia. Porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Tronos e dominações, soberanias e poderes. Aqui falando que por Cristo Deus criou todos esses graus de anjos. A tradição da Igreja, já de longos anos, nos afirma que os anjos eles estão organizados em vários graus, em várias hierarquias, tronos, dominações, potestades, principados. Então aqui dizendo que Deus criou todos esses anjos, todos os graus angélicos, todos os seres invisíveis, foi Deus quem os criou. Depois as seguintes expressões: consistência, primogênito, primazia. Então aqui primogênito quer dizer o primeiro, primazia quer dizer aquele que vem antes de tudo, aquele que é o primeiro de todas as coisas. Falando de Cristo, né? É em Cristo que nós podemos ter o modelo e o exemplo para fazer e seguir a vontade de Deus em todas as coisas. Plenitude, reconciliar, e o evangelho desse domingo tirado do evangelista Lucas, capítulo 10, uma passagem bem conhecida para todos nós, do bom samaritano. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás.
Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote que estava descendo por aquele caminho, quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiver gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um evangelho muito bonito que nos fala sobre a lei do Senhor, que não é apenas mandamentos escritos em algum lugar, mas, sobretudo, é uma ordem de vida inscrita no nosso coração. Antes de obedecer à lei de Deus por obrigação, porque somos obrigados, vamos sim fazer e obedecer, porque é um imperativo de vida. Nós necessitamos fazer a vontade de Deus por amor, antes do que por obrigação. Assim também é um modo de compreensão de toda a vida cristã. Rezar antes por amor do que por obrigação. Ir à missa por amor antes do que por obrigação. E assim por diante. Há um ditado que diz que, por vezes, se não aprendemos no amor, aprendemos na dor. A liturgia de hoje nos convida a aprender e fazer as coisas de Deus por amor. Gostaria de chamar a atenção para a nossa meditação do texto do Evangelho desse domingo. Muito interessante. Na segunda leitura, São Paulo diz que em tudo Cristo é o primeiro. No Evangelho, nós podemos ver Jesus como o primeiro, como modelo em cada cena que o próprio Jesus conta como parábola. Um homem que caiu na mão dos assaltantes. É o próprio Jesus que foi espancado, torturado, que sofreu a paixão na mão dos homens. E tantos desviavam o olhar, passavam longe de Jesus porque não queriam se comprometer. Então, quem é o homem que caiu na mão dos assaltantes? É o próprio Jesus. Depois, Jesus é também, ao mesmo tempo, nessa parábola, o samaritano, que vem ao encontro e ajuda aqueles que estão sofrendo. Então, Jesus é o sofredor e também aquele que ajuda aqueles que estão no sofrimento. Então, que bonito pensar, aquilo que nós passamos enquanto sofrimento, Jesus passou, por isso ele pode também nos ajudar. E por isso nós podemos nos entregar nas mãos de Deus, sabendo que ele tem o remédio para cuidar de nossas feridas. Como dissemos, Jesus é ao mesmo tempo aquele que sofreu, é também aquele que cuida e é ao mesmo tempo o remédio para as feridas. O que o samaritano derramou nas feridas daquele homem quase morto? Vinho e óleo. Vinho significa o sangue, a Eucaristia. Óleo significa o batismo, a unção dos enfermos, tantos sacramentos que são administrados através do óleo santo. Então, vinho e óleo significam os sacramentos. Qual é o melhor remédio para cuidar das nossas feridas, especialmente espirituais, mas também corporais? Os sacramentos. Sejamos católicos que buscam com muita fé os 7 sacramentos da Igreja para cuidar, acalentar e curar de nossas feridas. Jesus, ao mesmo tempo, é o que estava doente, o que cuidou, é o remédio e é também o lugar onde aquele doente foi hospedado. O samaritano levou
aquele quase morto, para uma hospedaria para poder cuidar melhor das feridas, acompanhar, guiar, conduzir. Quem é Jesus, senão aquele que também nos quer próximos, aquele que nos acolhe, aquele que nos cura, aquele que nos acompanha durante toda a nossa vida? Papa Francisco nos recorda que essa hospedaria é também imagem da igreja, que é convidada a cuidar daqueles que mais precisam, dos mais fracos. Os sacramentos são remédio para os fracos. Eucaristia é remédio para aqueles que precisam, para aqueles que estão fracos. Também, claro, prêmio para os santos, mas, sobretudo, remédio para os fracos. E bonito notar que esse samaritano levou o quase morto para a hospedaria e disse: cuidai dele, e quando eu voltar, vou pagar o que tiver gasto a mais. Bonito pensar assim, quantos que são cuidados pela igreja. E esse samaritano continua a sua viagem. Jesus volta para o Pai. E quando voltar, lá no último dia, no fim dos tempos, vai retribuir todo o bem que a igreja estiver fazendo e já tiver feito pelos pobres desse mundo. Queridos amigos, que possamos meditar nesse domingo, nessa semana, Jesus Cristo como o primeiro da nossa vida. Jesus Cristo que é o doente, que é o cuidador, que é o remédio, que é a hospedaria e que é aquele que virá, que voltará de viagem para retribuir o bem que nós também vamos ter feito e estamos fazendo por aqueles que precisam, os doentes, os fracos, os mais pequeninos do reino de Deus. Juntos façamos nossa oração com as preces da comunidade e vamos responder depois de cada oração. Dai-nos, Senhor, vossa misericórdia e vossa paz. Dai-nos, Senhor, vossa misericórdia e vossa paz. Ajudai vossa Igreja a viver na simplicidade e na prática do bem, da caridade e da justiça. Rezemos. Dai-nos, Senhor, vossa misericórdia e vossa paz. Iluminai o Papa, os bispos e todos os ministros de vosso povo, no anúncio do Evangelho que salva e liberta. Rezemos. Dai-nos, Senhor, vossa misericórdia e vossa paz. Confirmai nossas comunidades na esperança, na escuta de vossa palavra e no compromisso com a paz e a justiça. Rezemos. Dai-nos, Senhor, vossa misericórdia e vossa paz. Despertai-nos para a prática do amor, a exemplo do bom samaritano, estendendo nossas mãos para acolher e ser apoio aos mais necessitados no mundo. Rezemos. Dai-nos, Senhor, vossa misericórdia e vossa paz. Dai-nos a graça de testemunhar no meio do mundo a vida de comunhão e de fraternidade que vence os conflitos e a divisão, e assim o sínodo se realize plenamente entre nós. Rezemos. Dai-nos, Senhor, vossa misericórdia e vossa paz. E juntos vamos contemplar a imagem do bom samaritano, olhar para o texto do Evangelho e pensar em quais situações da nossa vida nós já ajudamos alguém que tanto precisava? Ou então, quando que nós fomos ajudados por tantas pessoas que às vezes a gente nem esperava, mas que nos deram apoio nos momentos de mais dificuldade em nossa vida? Sim, é na dificuldade que se conhece um verdadeiro cristão. E vamos assumir um gesto concreto de, mesmo com algum gesto simples, pequeno, mas ajudar alguém que precisa de nosso apoio, de nossa ajuda, seja ajuda material ou ajuda espiritual, levando à igreja, pedindo se a pessoa deseja a visita do padre, receber a comunhão, uma confissão, uma bênção, uma ajuda espiritual, uma orientação. Vamos fazer esse gesto e continuar a missão de Jesus samaritano nesse mundo. Juntos e com alegria celebremos o 15º domingo do tempo comum.